Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, time que entrará em campo amanhã contra o Goiás, qual será? Ingleses questionam convocação de Everton Ribeiro e Pedro. Questionada fortemente a final em Guayaquil. Presidente do Benfica fala sobre a venda de Everton Cebolinha ao Flamengo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Olha ali, a plaquinha de 100 mil inscritos. Você ainda pode concorrer a 2 camisas oficiais do Mengão. Então não perca tempo, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Galera, vou dizer uma coisa a vocês. Se você ama futebol e se você ama o Mengão, não tem por que você não baixar exatamente agora o maior e melhor aplicativo de futebol de todo o planeta, o OneFootball. Com o OneFootball, você tem aqui, ó, na palma da sua mão, todas as notícias em primeira mão de tudo que acontece no Mengão, além de poder ver com ótima qualidade de imagem e som os melhores momentos do Mengão no Campeonato Brasileiro. Ah, futebol ao vivo também o OneFootball. Para você que está aí no Brasil, Bundesliga, todos os jogos do Bayern de Munique pelo Campeonato Alemão, você está a um clique de assistir totalmente de graça. Se você está aqui em Portugal ou na Europa, você consegue ver todos os jogos da Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo no Maracanã, 9h30 da noite do Brasil, 1h30 da manhã em Portugal, você vê totalmente de graça aqui no OneFootball. Por isso, não perca tempo. Baixe agora. Pode aí com seu QR Code, achar aí com seu celular, né? Baixar aí através desse QR Code que está aqui na tela ou clicar no link pelo seu celular na descrição desse vídeo ou mesmo no primeiro comentário fixado. O OneFootball é patrocinador do canal Flamenguista em Portugal e eu de verdade uso diariamente o OneFootball para saber as novidades do Mengão. Por isso, não perca tempo, faça isso você também. Vamos lá, galera, muita coisa nesse vídeo. Hoje tem jogo, né? Não é jogo aí do Flamengo. Palmeiras e Juventude mais tarde, 9h da noite, 7h da noite aí no Brasil, 23h aqui de Portugal. Você tem aí um confronto, teoricamente, que pode fazer a diferença no Campeonato Brasileiro. Estamos aí comemorando muito a nossa classificação para mais uma final da Glória Eterna, mas viramos a chave agora. Ficamos aí com a questão do Campeonato Brasileiro, né? Jogo do Palmeiras. O Palmeiras é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. Estamos aí a 7 pontos do Palmeiras, porém, vale a pena ficar de olho aí para ver exatamente o que vai acontecer. Na verdade, desculpa, o jogo do Palmeiras será às 21h do Brasil, ou seja, 1h da manhã aqui em Portugal, Palmeiras e Juventude. O Palmeiras pode abrir aí 10 pontos do Flamengo, caso consiga uma vitória. Caso aconteça um acidente ali com o Palmeiras em relação ao Juventude, né, um empate vai para 8 pontos, uma derrota do Palmeiras, que seria excelente, 7 pontos, e o Flamengo com toda a possibilidade aí, amanhã, às 7h da noite, na Serrinha, lá na casa do Goiás, tentar uma vitória contra a equipe goiana e se aproximar do Palmeiras, né? Meus amigos, é o seguinte, muita coisa acontecendo aí, né, em relação ao mundo de futebol, né? Eu trouxe nos vídeos de ontem alguns jogadores ex-Flamengo pelo mundo se dando muito bem. Mais um que se deu muito bem é o nosso Mischa. Muita gente dizendo que ele vai rescindir contrato e voltar para o Flamengo. Mas, enquanto isso, ele vai ganhando títulos lá na Arábia Saudita, lá no Catar. Ex-Flamengo, Michael, conquista título no estádio da final da Copa do Mundo do Catar. Aos 26 anos, o ponta esquerda soma 2 troféus no Oriente Médio. Desde que deixou o Flamengo, no começo de 22, o atacante Michael seguiu para a Arábia Saudita em busca de melhores condições financeiras e uma experiência internacional. Depois de quase 8 meses no Oriente Médio, o brasileiro conquistou
o segundo título nacional pelo Al Hilal, nessa sexta-feira, dia 9, em um estádio da Copa do Mundo. A primeira conquista de Michael na Arábia Saudita 21 e 20, foi o Campeonato Saudita de 21 e 22. Agora o ponto esquerda leva mais um título para casa, desta vez a Lusail Super Cup, torneio entre o campeão da Liga Saudita e o da Liga Egípcia, vencida pelo Al Hilal sobre o Zamalek do Egito. A partida aconteceu no Lusail Stadium, palco da final da Copa do Mundo do Catar de 2022. Quem abriu o placar foi o próprio Michael, que passou o tempo todo no banco de reservas, e Garraló marcou o gol aos 18 minutos. Ainda no primeiro tempo, Zizou empatou para os egípcios aos 33. Sem balançar as redes na segunda etapa, o jogo único pelo título foi levado aos pênaltis. Nas penalidades, a equipe do brasileiro venceu por 4-1, com mais um troféu na conta do ex-Flamengo, fez um post no Instagram com a frase, mais um na conta. Recentemente, o nome do Michael foi ligado ao Flamengo por uma vontade do atleta de voltar ao Brasil. No entanto, a diretoria rubro-negra não fez nenhum movimento para tentar trazer o jogador nessa janela. O Corinthians, inclusive, chegou a fazer uma sondagem pelo atacante, mas foi vetado pelo Al Hilal, que pretende contar com ponta esquerda até o final do contrato em junho de 25. Com a camisa do Al Hilal, Michael tem 22 jogos oficiais na conta, com 3 gols e 4 assistências. Na atual temporada, o brasileiro ainda não começou nenhuma das 3 rodadas do Campeonato Saudita como titular, mas briga para estar entre os 11 iniciais de Ramon Dias. Meus amigos, eu prevejo aí que o Michael cada vez vai estar mais escanteado aí, lá na Arábia, porque ele já declarou fortemente que ele não gostaria de estar ali de jeito nenhum, né? O Michael eu alertei aqui, olha, a questão mental do Michael pode atrapalhar bastante aí na adaptação dele, e dito e feito, né, ele não está feliz, e quem sabe aí a gente consegue enxergar de novo o Mischa na nossa ponta esquerda, no time titular ou no time reserva, não importa. E é importante que em 2021 ele fez uma grande campanha com a camisa do Flamengo. Escreva aí, meu amigo, você gostaria de ver Michael vestindo o manto sagrado rubro-negro? A sua participação aqui é sempre muito importante. Falando em negociações, pessoal, aqui em Portugal, o presidente Rui Costa, do Benfica, falou sobre todas as negociações, deu uma entrevista grande, falando sobre todas as negociações da última janela. E aí, chegou a falar sobre a venda do Everton Cebolinha. Rui Costa diz: o Everton é um excelente jogador, contudo, o processo de adaptação não correu bem. Quando o contratamos, era internacional brasileiro. Entendemos que era melhor deixar sair para contratar outro extremo, que, nesse caso, foi o David Neres. Não queríamos perder dinheiro, por isso negociamos com o Flamengo. Poderíamos fazer um stop loss, mas o jogador poderia perder valor. Não me arrependo da minha decisão. Está aí, ó, o presidente do Benfica dizendo que não se arrepende de ter vendido o Cebolinha para o Flamengo. Cebolinha que ainda não teve aí a sua melhor apresentação com a camisa do Flamengo. Eu acompanhei aqui por 2 anos e meio, praticamente, o Cebolinha aqui no Benfica. Ele realmente, meus amigos, não foi aí um jogador que deixou saudades aqui em Portugal. Eu espero que aí no Flamengo, né, o presidente Rui Costa do Benfica um dia venha a se arrepender, mas, por enquanto, se ele está vendo os jogos do Flamengo, ele ainda não se arrependeu. Vamos lá, pessoal. Libertadores da América. Ingressos para a final da Libertadores entre Flamengo e Atlético custarão mais de R$1.000. Meus amigos, eles querem deixar o estádio lá de Guayaquil vazio, né? Assim, muito mal organizada essa final. Os torcedores do Flamengo e Atlético Paranaense que pretendem ir a Guayaquil para acompanhar a final da Libertadores terão que preparar o bolso. Isso porque, segundo o jornalista Guilherme Silva, da Jovem Pan, os ingressos mais baratos da decisão custarão $250, cerca de R$1.050 na cotação atual, enquanto os mais caros
custarão na casa de $600, R$ 3.400. Meus amigos, um completo absurdo esse preço. Apesar de não ter divulgado nenhuma data, a Conmebol já trabalha para iniciar a comercialização das entradas para a finalíssima, que acontecerá no dia 29 de outubro, no Estádio Monumental Isidro Romero, que pertence ao Barcelona de Guayaquil. Os bilhetes mais em conta são dos setores atrás dos gols, que devem ser direcionados para a torcida do Atlético e do Flamengo. Caso se confirme, os valores serão os mais altos desde que a Conmebol adotou final única na competição. O valor mais próximo foi da última decisão, em Montevidéu, que custou $200, 1.100 na cotação da época. Em 2019, Flamengo e River, por exemplo, as entradas mais baratas foram vendidas por $80. Para mim, um preço muito mais acessível. Além do alto valor dos ingressos, os torcedores estão encontrando dificuldades para achar passagem e hospedagens com preços acessíveis. Hoje, saindo do Rio, os voos estão custando, em média, R$ 10.000. Já as viagens de origem de Curitiba giram em torno de R$ 12.000. Meu amigo, complicado, hein? Complicado, hein? Vale lembrar que para acessar o Equador, os brasileiros precisam preencher o formulário de declaração de saúde, que está disponível no site do Ministério da Saúde do país. Além disso, é necessário apresentar a carteira de vacinação com certificado de febre amarela, pelo menos com 2 doses da vacina. Meu amigo, complicado, né? E aí é o seguinte, meus amigos, falando um pouquinho aí da infraestrutura, as forças públicas de Guayaquil já ligaram o sinal de alerta por conta da alta procura dos torcedores e baixa estrutura da cidade equatoriana. O estádio monumental Isidro Romero Cabo tem capacidade de 57 mil pessoas, porém a cidade possui somente 12.600 vagas de hospedagem, de acordo com o Censo Econômico do Equador. Estão de brincadeira, né, amigo? Estão de brincadeira, estão querendo confusão. As questões dos voos também é um dificultador. Além da empresa aérea, nenhuma empresa brasileira aérea oferece passagens diárias e diretas para Guayaquil. As viagens mais rápidas, com escalas e conexões, levam aproximadamente 10 horas. Além dos valores inflacionados dos bilhetes. Por conta das dificuldades já previstas pelo Flamengo, na quinta-feira, dia 8, nas primeiras horas após a vitória sobre o Vélez, o rubro-negro mandou uma comitiva para a cidade com o objetivo de agilizar a logística. Nessa sexta, o presidente do Conselho de Administração do Flamengo, Luiz Eduardo Batista Ubap, sugeriu locais para receber a finalíssima, como Miami, Orlando, Dallas, Lisboa e Madrid, por conta das melhores estruturas de voos e hotéis. Ainda de acordo com dirigentes, esses lugares dariam mais visibilidade à Copa Libertadores da América. Meus amigos, eu vou dizer para vocês, hein? Confederação Sul-Americana, porra, será que era realmente Guayaquil que deveria estar na final da Libertadores? Né? Não sei se eles estão lembrando aí da final, por exemplo, da final da Sul-Americana do ano passado, onde Bragantino e Atlético Paranaense jogaram com estádio vazio. Né? Não é possível, se é para fazer final única, tem que ser em grandes centros, não dá para ser em Guayaquil, meu amigo. Então, assim, acho aí foi um erro muito grande marcar e ainda tenho esperança que haja uma mudança em relação ao local, porque está muito complicado aí para os brasileiros se deslocarem para um lugar tão distante, né? Para a realização desse final. Eu sei que tem muita política nisso aí, né? Muita coisa da Conmebol, mas, meu amigo, foi muito mal escolhido, essa que é a grande verdade. A gente não pode... muitos torcedores que teriam muita vontade de ir, não pode. Quer saber? 2 brasileiros, põe em Brasília. Põe essa final em Brasília, seria muito melhor. Né? E aí, meus amigos, ontem teve convocação, a gente teve aí, Gabriel, Pedro e Everton Ribeiro voltando à seleção, né? Mas, meus amigos, os ingleses questionaram muito a convocação da seleção brasileira, principalmente porque não viram ali Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, teoricamente jogadores que eles acreditavam que poderiam estar no lugar de Everton Ribeiro e Pedro. O recorde do Brasil na temporada, jornal inglês, na temporada dá uma leitura impressionante, 10 vitórias e 3 empates.
30 gols marcados e apenas 4 sofridos. Pode-se, então, pensar que uma equipe estaria navegando em águas mais calmas para a preparação da Copa do Mundo. Mas o técnico Tite fez algumas ondas na última convocação antes do Catar para amistosos desse mês contra a Gana e Tunísia. Existem algumas surpresas e o que elas realmente significam estão abertas à interpretação. Há apenas um lateral direito no elenco de 26 jogadores, sem lugar para Dani Alves. Isso significa que o veterano não tem chance de pegar o avião para ir para o Catar? Quase certamente não. A falta de apoio para Danilo mostra que a porta está aberta ainda para Alves. Para esses jogos, existem alguns zagueiros, principalmente Éder Militão, que pode se passar para o lateral se necessário. Na sua idade, Alves precisa estar no auge da condição física, o que, após a sua recente mudança para o México, não é o caso atualmente. Ele está sendo dado tempo para trazê-lo na condição necessária. A vaga de reserva na lateral esquerda também é uma dor de cabeça. Alexandro é a primeira escolha. O jogador de casa, Guilherme Arana, esteve na pole position para a vaga de reserva, mas apresentou uma lesão grave, o que afastou da Copa do Mundo. Alex Telles entrou, com o Renan Lodge fora. Há uma decepção também para Felipe Coutinho, tradicionalmente favorito do técnico. Ele perdeu para Everton Ribeiro do Flamengo, lembrado após uma série de excelentes resultados do Mengão. O Mengão eu estou botando aqui, da sua equipe. Isso significa que Ribeiro está agora à frente para buscar uma vaga no Catar para a Copa do Mundo? Ou isso é um teste de última hora para o jogador mostrar que pode trazer a sua forma do Flamengo para a seleção? Só o tempo dirá. Outros jogadores da Premier League podem ficar desapontados. É o caso de algum deles e talvez até confusos. Este é o trio do Arsenal: Magalhães, Martinelli e Jesus, 2 Gabriéis. Todos convocados no último elenco, todos excluídos agora. Qual é o significado disso? Com o pé esquerdo e suas qualidades de liderança, Gabriel Magalhães parecia uma chave para o quarto zagueiro, mas nas primeiras convocações para os 2 jogadores da Itália, Brenner da Juventus e Ibanes do Roma. Magalhães ainda não teve oportunidade de jogar, mas já fez parte do elenco. Magalhães foi definitivamente ultrapassado por os 2 recém-chegados. Antes da convocação, pode-se pensar nesses amistosos, que eram a oportunidade ideal para Tite dar uma olhada nele em sua situação de jogo. Ficar fora dessa fase não é um bom sinal. A omissão de Gabriel Martinelli não é um choque completo, o que reflete de uma forma que a habilidade do jovem atacante. O Brasil tem mais opções na posição de atacante do que pode usar. Portanto, a concorrência é acirrada. Boas exibições no clube ainda podem salvar o seu lugar na Copa do Mundo. A maior surpresa é a omissão de Gabriel Jesus. Ele está na melhor forma da sua vida. É verdade que ele quase certamente estará no elenco do Catar e possivelmente verá minutos significativos. Mas, no ponto de vista psicológico, é difícil entender por que não foi excluído. De fato, existem outras opções a serem analisadas, mas como os jogadores admitem livremente o trauma do fracasso de Gabriel Jesus na Copa do Mundo de 2018 é profundo. Seu último gol competitivo pelo seu país foi há mais de 3 anos, e ele finalmente encerrou a série de 19 jogos sem gol em junho, quando marcou nos acréscimos de um amistoso contra a Coreia do Sul. Ele é claramente um jogador que baseia na confiança e pode estar ansioso pela chance de levar sua forma do clube para a seleção. Mas ele está fora enquanto Roberto Firmino é chamado de volta. Este é um enigma para o treinador. A estrela de Firmino vem diminuindo, mas ele é o jogador com mais capacidade de substituir Neymar como falso 9. Daí a última chance de formar o seu caminho para a Copa no Mundo. Se Firmino é um falso 9, então há chances de um verdadeiro centroavante em Pedro do Flamengo, artilheiro da Copa Libertadores, a Liga dos Campeões da América do Sul. Para a mídia brasileira, essa foi de longe a questão mais importante de todo o elenco. Uma cultura futebolística orgulhosa
encontra muita dificuldade em se adaptar ao fato dos melhores jogadores estarem no exterior. Há sempre o clamor por nomes nacionais e os decibéis estavam chegando a um ponto ensurdecedor sobre o Pedro, um atacante alto, tecnicamente talentoso, que está na melhor forma da sua vida, né? Então, aí, meus amigos, Tite talvez tenha feito poucos favores ao se referir a ele como o Fred atual, apontando o chapéu para o malfadado atacante de 2014. Há, sim, semelhanças, tanto na técnica quanto na falta de ritmo. Pedro, como sabe bem Tite, é um jogador a ser desencadeado contra as defesas mais profundas, onde a sua perícia na área tem grande penalidade de não se destacar. Sua grande chance pode vir no amistoso do Brasil em setembro, quando enfrenta a Tunísia. Para Pedro e outros nesse elenco, as apostas são altas em setembro. Meus amigos, você vê aí os ingleses questionando fortemente a convocação do Pedro, dizendo que o Pedro não joga numa liga onde ele é realmente testado e fazendo comparação do Pedro com o Fred, né? Com o fracasso do Fred em 2014. Escreva aqui nos comentários o que você acha aí da opinião dos ingleses, né? Eles não conhecem o Pedro, mas, em função de um lobby para terem Gabriel Jesus na seleção brasileira, atacaram o Pedro aí. Acho que falta conhecimento, com todo respeito aos meus colegas jornalistas ingleses, na avaliação do potencial do Pedro. Mas escreva aqui no comentário o que você acha. Meus amigos, escalação para o Flamengo contra o Goiás, né? Qual seria ali o time do Flamengo? Né? O Lance acabou pensando um pouco nas soluções que o Dorival pode ter. Lembrando, vai ser o time B, meus amigos. Né? Time A jogou contra o Vélez e vai jogar a decisão, né, da Copa do Brasil, a última semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo. O treino desse sábado no Ninho do Urubu deverá ser decisivo para Dorival definir a equipe do Flamengo para enfrentar o Goiás às 19 horas do domingo pelo Brasileirão. Com desfalques importantes, o treinador busca soluções para montar o time B, que terá que colocar em campo uma escalação inédita desde que assumiu o clube rubro-negro. A principal dúvida do Dorival está no comando do ataque. Gabigol foi expulso e Pedro recebeu o terceiro cartão amarelo no empate contra o Ceará no último domingo. Ambos estão suspensos e desfalcam a equipe contra o Goiás. Até 2 semanas atrás, isso não seria um problema, uma vez que o Dorival costumava poupar a dupla para o Brasileirão. No entanto, o jovem Lázaro, que vinha sendo titular na comparação, foi vendido à Almeria e não vai fazer mais parte do elenco rubro-negro. Na minha visão, está aí a prova que os dirigentes do Flamengo não pensam no brasileiro. Por que vendeu o Lázaro? Agora não tem jogador. Essa será a primeira vez que Dorival não poderá contar com nenhum dos 3 atacantes. Desde que chegou ao Flamengo em junho desse ano, o treinador comandou a equipe em 26 partidas. Em todas elas, pelo menos um deles jogou. Pedro, Gabigol ou Lázaro. Apesar das críticas recentes, Dorival Júnior manterá a estratégia de usar um time alternativo no Brasileirão. Nas últimas coletivas de imprensa, ele reforçou que confia no elenco e não pretende mudar o planejamento antes do jogo contra o São Paulo na próxima quarta-feira, na semifinal da Copa do Brasil. Nesse cenário, Santos, Mateuzinho e Ayrton Lucas são nomes certos para a escalação, concordo. Na zaga, uma outra dúvida. Fabrício Bruno cumpre suspensão e desfalca a equipe no Brasileiro. Desta forma, Davi Luiz e Léo Pereira competem por uma vaga ao lado de Pablo na defesa, né? Eu botaria o Léo Pereira, botaria Pablo e Léo Pereira. No meio-campo, Dorival deve escolher entre Pulgar e Diego Ribas para a função de primeiro volante. Recuperado de dores no adutor da coxa, Vitor Hugo está à disposição e deve ser titular ao lado de Arturo Vidal. No ataque, Marinho e Everton Cebolinha são as únicas certezas. Sobra, assim, ainda uma vaga no time. Se quiser manter a formação do time B, o treinador pode escalar o jovem centroavante Mateuzão, destaque do time sub-20. Outra possibilidade é usar a dupla de ataque como a do time A e dar uma chance ao meia Matheus França. É isso aí, pessoal. Muitas dúvidas aí para o jogo de amanhã.
que o Dorival consiga escolher os melhores jogadores para colocar em campo. Galera, não deixe de se inscrever no canal, é muito importante a sua inscrição. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço, tchau, tchau.